Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo, estou aqui junto com a Andressa, somos estudantes da UFVJM. Vamos apresentar sobre partida estrela-triângulo, matéria eletrotécnica apresentada por Jade Breda. A partida estrela-triângulo é um tipo de partida indireta, onde a gente tem como objetivo reduzir a corrente de partida, reduzir a corrente de pico para evitar queda de energia, dentre outros que vamos falar. A partida estrela-triângulo consiste em um ponto de saída com fechamento em estrela, depois de um certo tempo passa para o fechamento em triângulo. A gente sabe que no fechamento em estrela, a gente tem um ponto em comum entre as bobinas. Esse ponto em comum vai ser o ponto de neutro. E no fechamento em estrela, a gente consegue obter a tensão de fase e a tensão de linha. Por exemplo, uma carga aplicada de 380 volts no fechamento em estrela, a tensão de linha vai ser os 380 volts e a tensão de fase vai ser os 380 volts dividido por raiz de 3, que vai dar aproximadamente 220 volts. Já no fechamento em triângulo, tanto a nossa tensão de fase quanto a nossa tensão de linha são iguais. Vamos ver uma diferença dessas ligações, tanto a estrela quanto em triângulo, e por que fazer a partida estrela-triângulo. Vamos supor que a gente tem um conjunto de 3 bobinas, um fechamento em triângulo, e está sendo aplicada uma tensão de 380 volts. Se a gente pegar aqui essa bobina, vamos supor que ela tem uma resistência de 10 ohms. Apesar de ser impedância, facilitar os cálculos, vamos supor que ela tem uma resistência de 10 ohms. Está sendo aplicada uma tensão de 380 volts nela. A gente sabe que no fechamento de triângulo, tanto a tensão de linha quanto a tensão de fase é a mesma, então vai ser aplicado 380 volts. Então, logo a corrente que passa nessa bobina vai ser igual a tensão dividido pela resistência, que vai ser igual a 380 dividido por 10. Vai dar um total de 38 amperes. E a potência nesse fechamento vai ser potência igual a tensão vezes corrente. Logo a potência vai ser igual a 380 vezes 38, que vai dar um total de 14.440 watts. Agora vamos ver no fechamento. Vamos supor que a gente tem as mesmas 3 bobinas, agora fechamento em estrela. Essas 3 bobinas vai ter a mesma resistência, 10 ohms. Vamos supor que a gente pega uma bobina. Agora a gente vai ter que a tensão de linha no fechamento em estrela é diferente da tensão de fase. Então a tensão que a gente vai aplicar, lembrando que é 380 volts, a tensão nessa bobina vai ser 380 dividido por raiz de 3, que vai dar aproximadamente 220 volts. Então vai ser aplicado 220 volts nessa bobina sobre 10, que ela tem a resistência de 10 ohms. Logo a corrente vai ser igual tensão 220 dividido pela resistência, que vai dar 28 amperes ou 22 amperes. Logo a potência nesse fechamento vai ser igual tensão vezes corrente, a tensão é 220 vezes 22 amperes, que vai dar 4.840 watts. Com isso aqui a gente tem o seguinte: no fechamento em estrela a gente vai ter uma corrente menor
porém uma potência menor. No fechamento de estrela, a gente teve uma corrente de 22 amperes. No fechamento de triângulo, a gente teve uma corrente de 38 amperes. No fechamento em estrela, a gente teve uma potência de 4.840 watts. No fechamento de triângulo, temos uma potência de 14.440 watts. Por que a gente faz a ligação estrela-triângulo? Para que o motor, para sair do estado de inércia, não consuma um alto valor de corrente de pico muito alta, gerando quedas no circuito ou outros problemas do tipo. Aí depois, porém, como a potência vai ser menor, depois de um certo tempo ele vai ter que sair desse fechamento em estrela e passar para quando ele atingir a potência nominal, tem que passar para o fechamento em triângulo. Aqui a gente tem um exemplo de como é a partida estrela-triângulo. A gente tem aqui um circuito trifásico chegando, vamos supor, de 380 volts. Esse circuito vai pegar as 3 fases, passar por um disjuntor e vamos usar 3 contatores para fazer essa troca de fechamento. O contator 1 e o contator 3 é responsável pelo fechamento em estrela. A gente vê que os terminais todos interligados no contator 3 e as 3 fases chegando nas outras pontas. Quando o contator 3 e o contator 1 está ativado, a gente tem um fechamento em estrela, ou seja, a gente vai consumir 220 volts nas bobinas. Sendo assim, uma corrente menor e uma potência menor. Já depois de um certo tempo, com esse circuito fazer o disjuntor de tempo aqui, ativar o contator K2 e desativar o K3, com o contator K1 e K2 a gente vai ter um fechamento em triângulo. A gente pode ver, fechamento em triângulo. Fica mais fácil de enxergar. A gente tem que a ponta 1 da bobina está interligada na ponta 6, a ponta 4 na ponta 2 e a ponta 3 na ponta 5. Que é o que está acontecendo aqui. A gente tem 3 bobinas em um motor trifásico, 6 pontas, né? Com a ponta 1 interligada na ponta 6, a ponta 2 interligada na ponta 4 e a ponta 3 interligada na ponta 5. Esse fechamento em triângulo vai nos gerar a potência maior, que é de 380 volts, e logo uma corrente maior e uma potência maior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andressa, eu vou apresentar aqui para vocês as vantagens. Redução da corrente de partida para 33% da corrente nominal, sistema sem limite máximo de manobras, baixo custo, torque 1/3 menor que o torque nominal, consequentemente a partida é mais suave. Aí, concluindo aí, uma das partidas indiretas mais utilizadas por conta do seu baixo custo. Para isto, o motor deve possuir no mínimo 6 terminais em sua caixa de ligação, para que assim seja possível, através do seu fechamento, receber até 2 níveis de tensão. Esta ligação possibilita também as partidas mais suaves do motor e a redução de 1/3 da corrente nominal. Lembrando também que esta ligação permite que o motor receba o menor nível de tensão de alimentação para o qual foi projetado. Saber como e quando utilizar este tipo de ligação é bastante importante, assim como sempre se atentar para aplicar os conhecimentos da forma mais segura possível, evitando assim possíveis acidentes elétricos. Bom, essa é a nossa apresentação. Muito obrigada.